bom? Boa tarde, mãe. Tudo bem? Boa tarde, filho. Tudo bem, graças a Deus. A gente está aqui reunido porque a gente tem uma proposta muito importante, que é gravar aulas de história. Que a gente está fazendo um tratamento muito sério, né? A gente está fazendo um acompanhamento com médicos, com especialistas. E aí você está tendo um avanço cognitivo muito importante. E as aulas de história vai ser boa para você e boa para quem quiser assistir também, tá bom? Tá. O assunto hoje vai ser iluminismo. Iluminismo. Iluminismo? Você sabe o que é iluminismo, mãe? Você sabe o que é iluminismo? É luz, né? É luz. Ai, meu Deus. Ó, mas eu vou falar uma coisa pra senhora. Não sei se a senhora vai gostar muito dessa parte do assunto. A senhora é uma pessoa muito católica, não é? Graças a Deus. A senhora tem muita fé, não tem? Nossa. Pois muito bem. O iluminismo é uma corrente filosófica, um pensamento do século XIX que vai antagonizar com o pensamento católico do período que antecede as revoluções burguesas. Eu sei que você não entendeu muita coisa, porque você sabe que é uma coisa antagônica, quando alguma coisa é antagônica a outra coisa, o que significa essa palavra? Antagonismo. Então é como uma coisa contraria a outra, ela depende da invalidade de uma coisa para ela acontecer. Por exemplo, uma ideia que não contraria a outra ideia. É como se fosse uma dialética, sabe? Uma ligação de uma coisa com a outra. Por exemplo, o Renascimento é um fenômeno do século XVI que, com a religiosidade, avança com o cientificismo. Mas o iluminismo nega a religião em nome do progresso e da ciência. Então a gente vai falar sobre uma teoria que lutou diretamente contra os dogmas da fé que você acredita. Só que antes disso, a gente tem que entender uma coisa que é muito importante, mãe. Você tem muita fé, não tem? Você vai na igreja, não vai? Por enquanto ainda não. Não, mas você já foi. Mas vou, mas Então, ainda. É que essa igreja que você frequenta hoje, ela não tem muito a ver com a igreja que a gente estudou, ou que fez parte do Ocidente europeu lá nos meados do século I até os meados do século XIX, que é exatamente o período do iluminismo que a gente vai discutir. Porque a formação dos padres, dos membros clericais, era bem diferente de hoje em dia, mãe. Hoje o cara tem um seminário, sabe o que é seminário? O padre vai lá estudar a Bíblia para ensinar. Antigamente não. Antigamente o padre era filho de uma família tradicional de fazendeiros, e aí por conta disso, como o clero ele tinha muita influência na sociedade, pegava um cara de uma família tradicional e colocava ele no clero. Muitas das vezes esse cara virava bispo, arcebispo, cardeal e até papa. Temos um caso do Alexandre VI. Bacana, né? Então mudou as coisas, as configurações religiosas hoje mudaram. Hoje o cara tem que fazer até voto de pobreza, ele tem que fazer voto de castidade, tem que ter celibato. Antigamente não tinha nada disso, tá? Então, mas o que a gente precisa entender? É que a ciência, mãe, ela é um método para desenvolver pensamento e senso crítico e observação sobre os fenômenos da natureza, tá? Então as coisas são muito complexas, a gente precisa entender como as coisas funcionam. Então a gente faz experimentos, já dizia o Francis Bacon, um grande experimentalista. Então é experimentando que a gente tem a certeza da funcionalidade das coisas. Vou te dar um exemplo. Você está com dor de cabeça, você tem que fazer o que para passar dor de cabeça? Mas se você toma um comprimido passador de cabeça, você toma um comprimido passador de cabeça, você toma um comprimido passador de cabeça, o que isso representa? Será? Que o comprimido é cientificamente comprovado, porque ele é testado e aprovado. Sim. Doril. Se tomou, a dor passou, significa que ele funcionou. Portanto, se ele funciona dentro de uma dinâmica de testes, o resultado sendo o mesmo é ciência. Tá? É o teste de comprovação. Então a gente está falando de ciência e o cientificismo, o avanço da ciência, o avanço dessas visões complexas do mundo vai se dar por conta do assunto que a gente vai estudar agora, o iluminismo. Agora eu vou entrar no tema, mãe. Presta atenção. No século XIX, muitos pensadores se encontravam no café da França para trocar umas ideias muito loucas. Umas ideias que eram completamente diferentes de toda a dinâmica social que existia na época. Você sabe a lei da mulher? Todo mundo. Cara que tá. Não, mas não aperta não, se você vai parar o vídeo.
É porque o stop tá bem aqui, mas quando eu terminar e editar o vídeo, esse negócio aqui vai subir. Ah, sim. Você tá aparecendo, gostei dessa. Ah, é boa. Vamos lá. Voltar, iluminismo. Então tinha os caras lá que ficavam tocando as ideias. Quem eram esses caras? Eles eram representantes de uma sociedade burguesa. A senhora sabe o que é a burguesia? Eu? Não. Quer saber, né? A burguesia é a classe que detém os meios de produção, os recursos econômicos, os donos das fábricas, das indústrias, é a elite econômica de um país. Então, o que acontecia com essa burguesia? Ela não tinha espaço na política, ela tinha espaço comercial, porque eles tinham conquistado isso através do Renascimento, que vai ser uma aula que eu vou te dar depois, senão você não vai entender nem iluminismo. Então, depois a gente fala de Renascimento. Mas dentro desse pensamento iluminista, essa burguesia que ascendeu lá no Renascimento, eles tinham condições econômicas, e eles queriam participar das relações políticas, porque eu vou te explicar uma coisa, mãe. Se o cara tem muita grana, ele precisa de mais uma coisa. Ele precisa de... Mais dinheiro. Não, dinheiro. Se o cara tem muito dinheiro, ele precisa de influência. E influência a gente consegue na política. Porque o político ele toma as decisões, ele cria as leis, então ele pode criar leis que favorecem ele mesmo, entendeu? Se ele tem dinheiro e tem poder político, ele é o quê? Super poderoso. Por isso que quando você olha, meu camarada, para a sociedade que você vive hoje, você pode ver que todo político é rico. É um latifundiário, é um industrial, é um agroexportador, porque ele mistura, né, o poder econômico com o poder de influência. E ele se torna um super saiyajin, entendeu? Então, muito bem. Esse cara que tinha grana, que era o burguês da época, ele não tinha espaço político, porque as monarquias elas eram absolutistas. Você sabe o que é absolutismo? Eu não. Então eu vou explicar. Ó, vamos supor que um cara manda em tudo. Tudo. Aí ele manda no exército, ele manda na igreja, ele manda em casa, ele manda nas pessoas. Ele manda fazer as leis do jeito que ele quiser, ele condena do jeito que ele quiser. Ele não tem um tribunal, ele não tem um deputado, ele não tem um senador, ele não tem um vereador, ele não tem um conselheiro, ele não tem um ministro. Ele é o absoluto, ele é o cara que toma todas as decisões. Esse é um absolutista. Esse tipo de monarquia que os burgueses queriam derrubar. Por qual motivo? Para eles poderem participar das decisões políticas, favorecendo as relações econômicas, ou seja, puxando sardinha para a classe burguesa, porque os reis queriam tudo para eles, mas eles eram donos do Estado, sendo absolutista, todos os impostos que chegavam eram para a mão do rei, então ele defendia os seus próprios interesses. Se você vê, por exemplo, o papel dos reis, tem que ler Maquiavel, O Príncipe, um livro do pensamento renascentista incrível, que orientou, por exemplo, os Tudors e os Médicis de Florença, e os Tudors eram da Inglaterra. Era uma família do Henrique VIII, que é os anglicanos reformistas. Mas é um assunto para outra aula. A gente vai continuar falando de iluminismo. Então você já entendeu, ó, que tem uma classe burguesa. Você tem que prestar atenção, viu, filho? Tá escutando. Senão... Gostando também. Porque a prova é difícil, ela pensa que vai ser fácil, né? Ó, então, você já sabe o que são os burgueses. Os caras que têm dinheiro. Sim. Então quem é o burguês? O dinheiro. O que tem o dinheiro? O dinheiro é o dinheiro. O dinheiro é o capital. Tem que também. O cara que tem o dinheiro, a posse, ele que é o burguês. Esse cara aí. E aí esse cara quer entrar na política. Então ele vai, através dos mecenas, depois vocês podem pesquisar, eu vou te ensinar também o que é os mecenas, que é uma escola que começou a desenvolver grandes artistas lá no período do Renascimento. Então Botticelli, Boccaccio, Rafael Sanzio, Leonardo da Vinci, Maquiavel, são todos alunos da escola dos mecenas, grandes pensadores, arquitetos, escritores, pintores, grandes artistas que eram responsáveis pela transformação do mundo renascentista e que trouxe, por exemplo, a ascensão do mundo burguês e que formou parte dessa escola que a gente vai pensar agora no Voltaire, no Montesquieu, no Jean-Jacques Rousseau, no Adam Smith, que são os pensadores iluministas. Que é o assunto que a gente vai conversar agora. Porque você vem com uma ideia, mãe,
A ideia é o seguinte: os burgueses eles querem tomar o poder porque estão lá os reis, mas para isso não precisa de justificativas. Então vem os pensadores iluministas justificando por que um outro modelo de política que não seja a monarquia absolutista seria mais eficiente para a sociedade, porque eles usam as pessoas como massa de manobra. Aí tem o Voltaire, aí vai falar assim, ó, que eu posso não concordar com o que você vai falar para mim. Por exemplo, se você falar para mim assim, filho, você é banguelo. Aí eu tenho que concordar, mas outra coisa. Você é desonesto. Mas é sua opinião, eu acho que eu não sou. Eu posso não concordar com o que você me diz, mas eu defendo o direito de você dizer. Mesmo você me acusando de algo que eu não sou, porque eu não sou desonesto. Mas se você acha, você vai dizer, você defende isso. Quer dizer, a sua opinião, ela tem liberdade na sociedade que você está. Por exemplo, eu acho que o Lula, ele é um bom presidente, mano. Isso é minha opinião, você pode não achar. Você pode achar, por exemplo, você acha. Eu acho que, por exemplo, o Juscelino Kubitschek foi um bom presidente do Brasil. Eu acho que foi um cara, assim, um grande... Um grande visionário político na concepção da abertura dos mercados, na construção de obras, até mesmo na construção de Brasília. Então, o Juscelino Kubitschek, para mim, foi uma figura política importante para o Brasil. Ok? Mas você pode não concordar comigo, mas você tem que respeitar o direito de eu achar a importância desse político. Isso é liberdade de expressão. Você pode falar as coisas que você acredita. Eu não preciso concordar, mas eu tenho que respeitar. Porque é essa diversidade de ideias que traz a pluralidade para a nossa sociedade. Então as pessoas têm que pensar diferente para ver a diversidade, porque essa pluralidade traz transformações heterogêneas. Entendeu? Você sabe o que é heterogeneidade, né? Então tá bom. Aí tem o Montesquieu. O Montesquieu, mãe, vai criar uma parada assim, ó. A monarquia absolutista, ela concentrava todos os poderes na mão de um cara só. Imagina você. Que nem você aqui é rainha do lar, né? Você não é a minha mãe? Então você manda em tudo aqui. Você manda eu fazer tudo, não manda? Você fala assim, ó, compra banana, compra pão. A minha mãe é muito exigente, né? E quando chega as coisas erradas, enche os patuá, reclama, faz aquela... Não te conheço, porque você é absolutista. Aí o que eu quero? Eu quero que esse poder seja distribuído. Por exemplo, aqui moram eu e você. Somos duas pessoas. A gente podia dividir esse poder. Não é? Foi isso que aconteceu lá na Europa durante o avanço do iluminismo no pensamento do Barão de Montesquieu. Porque ele pensou assim, ó, se o monarca ele é poderoso pra caramba e todo o poder está concentrado nele, você pode distribuir esse poder em 3 esferas, fazendo com que não haja mais possibilidades de concentrar esse poder. Você entendeu? Então, por exemplo, você tem o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Ó, o legislativo, ele legisla. Qual que é a profissão do Beto? O Beto é um advogado, não é? Sei lá. Ele é formado em direito, Então ele é um legislador, então ele faria parte da Câmara que legisla, deputados e senadores, que vão criar as leis, deputados, senadores e vereadores. Eles criam as leis e fiscalizam o executivo. Quem é o executivo? O que executa. Então a gente teríamos os prefeitos, os governadores e os presidentes. Então o Lula é o quê? Presidente executivo. Então ele tem ele e o vice. Quem é o vice dele? Sim. O Alckmin. Isso. Então aí o governo do estado de São Paulo, a gente tem um carcínico, né? E na prefeitura tem o Nunes. Aí os caras são fantasmas. O Nunes é fantasma e o Tarcínico ele é, mas esses caras são que estão no governo. E tem o Lula que é o presidente. Esse aí tá bom. Esse foi o mais complexo, o resto. E aí, mãe, deixa eu pensar o que eu estava falando aqui, que eu até perco as ideias quando eu cito esses outros caras aí. Mas vamos pensar assim, o governo, o prefeito e o presidente, eles são o executivo, tá bom? E aí a gente tem o judiciário. Você sabe que, recentemente, um ex-presidente foi pra cadeia, né? Ele foi julgado pela Suprema Corte do nosso país, que é o Supremo Tribunal Federal, por um juiz federal, que é o Alexandre de Moraes, e condenou o cara que não comprou as vacinas durante a pandemia e morreram vários amigos da gente, inclusive, né? Amigos meus, pessoas próximas. Então essa é uma instância também de poder. Então você vê, uma instância que julgou um ex-presidente tem muito poder e ela é autônoma. Então é um poder
judiciário, mãe. Então a gente tem o legislativo, o executivo e o judiciário sendo distribuídos esses poderes, significa que você não mais conseguirá torná-los absoluto. Então você tem a separação dos poderes. Aí tem o Adam Smith, que ele é um liberal, ele escreve um livro chamado A Riqueza das Nações. Aí ele vai falar assim, que existe uma mão invisível. Aí eu vou te falar um bagulho que vocês manjam. Quando você vai no supermercado e vai comprar um produto, se tem muito produto lá vendendo, significa que o preço vai estar mais barato ou mais caro? Se tem muito na gôndola, se tem muita oferta, Tá barato, né? porque tem muito, né? E se tem pouquinho? É mais caro. Isso se chama mão invisível, é a lei da demanda. Isso foi proposto por Adam Smith. Então ele diz assim, mãe, que o Estado ele não deve intervir na economia. O Estado não deve ser interventor porque a economia ela se regula por ela mesma. Então o que o Estado ele tem que fazer? Ele cuida, por exemplo, das pavimentações, da segurança pública, da educação, saúde e não mexe, não intervém economicamente. Isso fica por parte da iniciativa privada. Então eu tenho liberdade de agir dentro do mercado da maneira que eu achar mais conveniente. E a lei da demanda é que determina o preço do produto final. Se, por exemplo, se eu tenho aqui um copo, e esse copo ele tem demanda, se as pessoas querem comprar, eu vendo o preço que eu quiser. Agora, se ele não tem procura, eu vou vender o preço que eu consiga captar esses clientes, ou seja, eu vou vender mais barato. Você entende? Então, esse cara escreveu um livro que dá origem às concorrências dentro de um mercado liberal, aonde se sacramentou o sistema capitalista pelo qual é vigente até os dias de hoje. Eu sei que o iluminismo ele é muito mais complexo do que isso, mas como a aula já está ficando longa e eu sei que você já está cansada, eu vou terminar a aula por aqui, mas aí vai ter uma segunda parte, porque a gente tem que conversar sobre a enciclopédia, sobre Diderot, sobre D'Alembert, sobre Jean-Jacques Rousseau, mas avançou muito. O iluminismo é uma corrente de pensamento muito importante, onde o pensamento científico ele avançou e o mundo se transformou tal como ele é hoje, diferentemente do século XIX para trás, onde o avanço tecnológico ele não era tão emblemático, porque o pensamento ele era muito teocrático. Sabe o que é um pensamento teocrático? Para nós fechar essa aula? É quando o pensamento ele é fundamentado num princípio religioso, num dogma, num livro, como a Bíblia, a Torá, um Alcorão, entende? E quando o pensamento, por exemplo, o Estado é laico, ele é baseado numa Constituição, uma Carta Magna, que rege todos os moradores, aonde não há ninguém acima da lei, que é o Estado Democrático de Direito que a gente vive hoje, graças ao pensamento iluminista que vai ter continuidade. Agora vai lá, fala que você aprendeu um monte de coisa, pede pra galera se inscrever no canal, curtir, compartilhar e manda um beijo pra todo mundo. Vai lá. Agora é sua vez, ó. Se inscreve no canal. Vai, você tem que falar isso aí. Sim, eu falo. Então fale, você tá lá na câmera. Se inscreva no canal. Escreveu o quê, menino? Você tem que falar isso aqui, ó. Fala assim, gente, se inscreve no canal, compartilha o nosso conteúdo. Ah, sim. Ô, gente, faz o quê? Se inscreve no canal. Se inscreve no canal, Compartilha o nosso conteúdo compartilha nosso conteúdo e deixa um comentário. e deixa um comentário. E eu te amo muito. Mas agora eu tô falando pra você. Você é minha mãe. Tá aqui. Ó, parabéns, você aprendeu? Ai. Um grande pensamento filosófico, uma corrente do século XIX que eu tive a honra de te ensinar. Dá um beijo aqui. Eu te amo. Ensine os seus pais o caminho que eles devem andar também. Parabéns, mãe. Olha, eu tô ficando pra ver que você está aprendendo muita coisa bonita. Obrigada.